Se nós tomarmos a proclamação da palavra de Deus neste dia, desde a profecia de Isaías na primeira leitura até agora o Evangelho de João que acabamos de escutar, perceberemos como que um desenho do itinerário da missão salvífica de Cristo. Palavra simples, parece que a palavra de Deus quer nos dizer por que Ele veio, para que Ele veio, qual a finalidade de sua missão. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus vai falar, a partir de uma imagem muito fixa, a rejeição dos judeus a si, porque os seus discípulos e porque ele também operava milagres em dia de sábado, sobre o que de fato é a missão do Filho de Deus. Por que ele veio a este mundo? Qual o sentido de sua presença entre nós? E nós, como ficamos a partir do mistério de sua vida, de sua encarnação, de sua presença? Em primeiro lugar, Jesus deixa muito claro: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. A missão do Filho do Homem é fazer com que o mundo encontre novamente o sentido para a vida, distante do pecado, iluminado pelo dom da salvação. Contudo, deixa Jesus muito claro: não adianta simplesmente compreender o mistério da salvação e da encarnação a partir dele. É preciso compreender também a partir de nós, porque o Filho do Homem veio a este mundo para nos converter. E se nós não correspondemos ao seu dom, se não nos esforçamos para viver conforme a sua palavra, não somos dignos do seu amor. A partir do mistério da vinda do Filho do Homem, é preciso então compreender claramente que a fé que nos é dada como dom e como graça exige de nós responsabilidade. Aquele que nele crê está salvo, aquele que não crê encontra condenação. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, este tempo de Quaresma nos leva precisamente a esta percepção, um confronto do dom de Deus com a nossa própria vida. Quem somos nós? Quem é Deus para nós? Como nos colocamos diante do Senhor? Será que de fato cremos em Deus? Cremos na sua missão salvífica para cada um de nós e queremos alcançar o dom da salvação? Tem um teólogo quase contemporâneo, quase de nossos dias, faleceu pouco tempo, chamado Karl Rahner. Um dia ele estava dando uma aula e alguém perguntou: professor, o senhor crê no demônio? E ele disse: não. Ficou todo mundo tanto quanto espantado, mas como um teólogo, um padre, não crer no demônio? Ele disse: eu tenho certeza que o demônio existe. Eu creio em Deus, porque é nele que eu coloco a minha vida, a minha força, a minha existência, é nele que está a minha inteligência e a minha esperança. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está uma chave de compreensão para nós desse século 21 tão esfacelado. Crer em Deus não significa simplesmente saber que Ele existe. Crer em Deus não significa de vez em quando rezar alguma coisa ou ler a palavra. Crer em Deus não significa racionalmente assumir a sua presença ou qualquer coisa desse tipo. Crer em Deus significa colocar a vida nele, a força, a esperança, a inteligência. Significa colocar-se diante dele numa atitude de abandono, esperando dele a graça e o dom. Não adianta somente saber que ele existe ou dizer Senhor, Senhor.
é preciso colocar a vida nele. Se nós pararmos para observar a partir desta imagem de Caldrana tão interessante, chegaremos à conclusão talvez que há entre nós muitas vezes quem acredite mais no demônio do que em Deus. Quem creia, desculpem, acredite não. Quem creia mais no demônio do que em Deus. É preciso que nós, compreendendo o mistério do dom, da salvação, abracemos este mistério para a nossa vida. Em primeiro lugar, vivendo aos moldes, se esta é a melhor palavra, de Cristo. Vivendo o Evangelho, vivendo a palavra do Senhor, nos esforçando para virtuosamente assumir o mandamento do amor. Este tempo de Quaresma deve nos proporcionar uma revisão de vida. Será que de fato eu, que vou à igreja, que acredito em Deus, faço com que minha vida exprima a sua palavra, os seus mandamentos, o dom do seu amor? Eu vou à igreja e lá escuto a palavra de Deus. Quando dois vizinhos brigam e eu passo na calçada, vou lá e digo: olha, vocês precisam se perdoar. Mas na minha vida, eu, cristão, que vou à missa todo domingo, toda semana, eu me esforço para perdoar quem me ofendeu. Dentro da minha casa, qual é o testemunho cristão que dou? Será que as pessoas que encontram comigo, será que as pessoas que se deparam comigo, elas reconhecem em mim virtudes de Cristo? Sinais da palavra de Deus? Ou simplesmente para a minha fé é um discurso? É isso que Jesus quer nos mostrar no Evangelho de hoje. Aquele que crê no Filho de Deus, ou seja, aquele que coloca nele a sua existência, a sua força, a sua inteligência, a sua esperança, este tem a vida verdadeiramente. Aquele que não crê no Filho de Deus há de perder-se. Usando ainda a imagem de Caldrana, observemos que à medida que ele diz que não crê no demônio, ele diz que sabe de sua existência. E nós não podemos negar que aquele que não se adequa segundo o coração de Deus não é digno do Senhor. Felizmente, nos últimos tempos, para entrarmos na onda do relativismo da nossa sociedade, tantas vezes na igreja nós negamos princípios fundamentais e acabamos desvirtuando a nossa fé. Um dos princípios fundamentais que em nossos dias é muito comum de se negar é o princípio da justiça de Deus. Deus não é um bonachão irresponsável que está sentado numa calçada, deixando a nossa vida passar na frente como os carros e os ônibus, inerte sem fazer nada. Não. Deus é Deus. Ele é o amor pleno e total, Ele é a verdade plena. E portanto, se nós compreendemos quem Ele é, logo compreendemos que é impossível viver uma relação com Deus de forma completamente irresponsável e desvirtuosa. Já que Deus é bonzinho, eu faço tudo o que eu quiser, porque afinal de contas, Ele não é misericordioso, Ele não perdoa. De fato, eu espero muito que, como Deus seja muito bom, a gente possa viver de qualquer forma, e no final das contas Ele vai dar um jeitinho brasileiro de nos salvar, e ninguém vai para o inferno, não. No dia 13 de junho de 1917, a Virgem Maria, para fazer com que 3 pequenos pastorinhos compreendessem a exigência de sua mensagem entre nós, levou aqueles 3 menininhos ao inferno, para ver quanto que sofriam as almas que não acreditavam em Jesus e por isso se perdiam. Nos relatos da irmã Lúcia, aquela imagem é fortíssima, porque aquelas 3 crianças veem o quanto de almas que se perdiam
por não acreditar em Jesus e por não viver o amor. Um detalhe dos relatos dos pastorinhos daquela visão do inferno, que também muito antes Santa Teresa d'Ávila, em uma de suas moções espirituais no século XVI, já havia descrito, é que o inferno estava cheio de gente de igreja. Santa Teresa disse que a entrada do inferno era decorada de cabeça de padre e de bispo. Não adianta somente a gente falar de Deus, não. Nem adianta simplesmente ir para a igreja somente. É preciso assumir a palavra do Senhor, assumir o seu mandamento do amor. É preciso assumir as virtudes, lutar para ser bom, fazer com que a vida corresponda à graça de Deus, porque o próprio Jesus nos disse, e aqui eu encerro: a quem muito é dado, muito também será exigido. Se nós estamos aqui e se reconhecemos o amor de Deus, sejamos responsáveis, porque um dia Ele há de nos pedir contas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.